noite. Abram todos comigo o Santo Livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Segundo aos Coríntios 7. Verso 5 diz assim: porque chegando nós à Macedônia, Paulo que está dizendo aqui, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Outras traduções, por fora combates, por dentro temores. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Somente até aí, deixa aberto, não feche. Feche os olhos mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, cônscios da nossa pequenez, da nossa debilidade, da nossa miserabilidade, da nossa ignorância, Senhor, cônscios da Sua majestade e da Sua glória. Senhor, que todo entusiasmo carnal cesse agora. Senhor, que todo espírito religioso, burocrático, litúrgico, seja todo dissipado. Que haja reverência e santo temor diante daquele que é 3 vezes santo. Toma agora mentes e corações cativos à Tua palavra. Que não haja distração, cansaço, dispersão, mas todos se curvem diante do Seu nome e da Sua palavra. Despeja da Sua graça, ó soberano, abundante, gloriosa, sobre esse lugar. E usa o Teu servo, Senhor, apesar de falho, pecador, miserável. Não deixe que as minhas debilidades impeçam o Seu poder de agir e de operar. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta muita atenção aqui no que nós vamos falar. Se puder, ninguém andando nem conversando, por favor. Vamos ter santo temor e santa reverência na casa do Senhor, no santo culto. Presta muita atenção. Hoje eu vim essa noite com um espírito bem pastoral, talvez diferente do que você está acostumado, você que acompanha o Defesa do Evangelho e vê as pregações que são postadas, são realmente algumas mensagens enérgicas, duras, agressivas, mas como eu faço em nossa igreja em Franca, tem momentos e dias que eu chamo o que são as pregações de pit stop. O que é um pit stop? Esse termo é usado na corrida automobilística, onde os carros são submetidos a dezenas de voltas, e chega um determinado momento que o combustível acaba, o óleo, o pneu se desgasta, e esses carros têm que parar no box, para abastecer, fazer uma pequena manutenção. Isso é chamado pit stop. Às vezes nós precisamos de um pit stop. Às vezes a caminhada cristã, ela é cheia de obstáculos, lutas, adversidades, combates. Paulo dizia que combateu o bom combate. Paulo diz que a nossa luta, fala de luta, de guerra. E a caminhada cristã é repleta disso, uma longínqua jornada rumo a Canaã, rumo aos céus. Nós enfrentamos demônios,
bestas, feras. Nós enfrentamos o poder do pecado, tenazmente nos assediando. Nós enfrentamos o velho homem, a nossa carne que se inclina para o mal. Nós enfrentamos esse mundo, e às vezes as guerras, as lutas são tão intensas, que assim como Paulo, viajando para Malta, aquele barco todo em tempestade se despedaça, eles chegam todos vivos em Malta, porém chegam aos frangalhos, fracos, destruídos. E nesse período é necessário fazermos um pit stop. Então hoje não vai ser uma pregação de caráter doutrinário, exortativo, vai ser um pit stop para aquele que está sofrendo, para aquele que está passando adversidades, para aquele que é de carne e osso, igual eu, igual o apóstolo Paulo, aquele que tem pensado em desistir. Talvez essa mensagem é para você, meu irmão, que tem chorado um choro amargo e derramado lágrimas nos cantos da casa, sozinho, sem que ninguém saiba. Aquele que está passando uma crise aguda no casamento, que a maioria desconhece, e até te critica, zomba, esnoba, mas só você sabe o inferno que está sendo. Talvez sejam filhos desviados nas drogas, perdidos em relacionamentos sujos, eu não sei. Talvez seja espiritual, você está vivendo um pavor, uma opressão maligna, pânico, medo, temor, não sei, crises, talvez das mais severas, financeiras, conjugais, familiares. E você às vezes está orando: Senhor, até quando eu vou suportar isso? Uma crise existencial, um desejo de retroceder, desistir, jogar tudo para o ar. Quem sabe alguns pensando até em tirar a própria vida. O assédio é tão grande, a tentação é tão grande, a crise é tão grande, que você perdeu o controle, está prestes a sucumbir. Essa mensagem é para você, que às vezes sorri, glorifica a Deus, cumprimenta os irmãos como se nada tivesse acontecendo, mas sabe que no fundo, é desesperadora a sua situação. Eu quero, com a ajuda de Deus e com o texto que eu abri, tentar ajudar você, meu irmão, parar nesse box, fazer um pit stop, recarregar as baterias, as forças, como Elias, levanta, come. Por quê? Porque grande ainda é a sua jornada. Você não pode parar. Quantos não perecerão se você desistir? Quantos não morrerão? Quantos não dependem do teu trabalho, da tua oração, do teu ministério, do seu discipulado, para prosseguirem? Você deve continuar. Provavelmente o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta na cidade de Éfeso. Ele está na sua terceira viagem missionária. Se você lembrar, Paulo, quando veio a Cristo, ele dá início à sua evangelização em toda a bacia do Mediterrâneo. E ele faz as suas chamadas 3 viagens missionárias. Essa viagem é a terceira. Ele está escrevendo essa epístola da cidade de Éfeso. E ele está chegando à Macedônia. E Paulo está sofrendo uma crise muito grande, muito grande. Ele está muito triste, ele está muito abatido. Como nunca ficou, o apóstolo Paulo está caído, emocionalmente, ferido. Ele está desencorajado, triste, sentindo muito só. Qual é o motivo? Ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios, chamada da Epístola Severa.
É uma epístola que Paulo pega muito pesado, e ele exorta severamente os coríntios. E ele recebe informações que os coríntios não gostaram, se arrepiaram, endureceram o coração, resistiram a Paulo, colocaram em dúvida o seu apostolado, e até ameaçaram botar Paulo para fora. E Paulo vai escrever a sua segunda epístola, essa segunda epístola, e ele deseja encontrar Tito, porque Tito estava na igreja de Corinto, e tinha notícias dele, a respeito dele. Então Paulo vai para Macedônia, onde estão ali as igrejas de Tessalônica, Bereia e Filipos. Provavelmente o lugar que passa esse texto é Filipos. Para você ter uma ideia do estado do abatimento de Paulo, era tão grande por causa da opressão de Coríntios, ele deixou de pregar o evangelho em uma cidade. Abra comigo para você ter uma ideia no capítulo 2 da mesma carta. Marca aí no 7 que você vai voltar, mas abra no 2. Segundo aos Coríntios 2, verso 12 e 13. Olha só. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isto, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Vejam só, preste atenção. Antes de chegar na Macedônia, que é o que se passa no capítulo 7, uma porta se abriu para Paulo em Troade para pregar. Deixa eu te dizer quem era Paulo: o maior evangelista que já pisou nessa terra, o maior ganhador de almas que o mundo já conheceu. Paulo jamais perdeu uma oportunidade sequer. Agora o estado de angústia de Paulo era tão grande, a agonia, a crise que ele está vivendo era tão grande, que uma porta do evangelho se abre na cidade de Troade para pregar. Sabe o que Paulo faz? Desiste. O texto diz que ele não teve tranquilidade no espírito, porque ele não encontrou Tito. Tito tinha as notícias de Corinto. Corinto estava molestando Paulo, resistindo Paulo, e ele estava muito abatido. Então ele deixa Troade e ele não consegue pregar. Irmãos, deixa eu te dizer, uma pessoa que está abatida, vivendo uma crise emocional, sofrendo agonia e aflição, ela não consegue executar suas tarefas. Foi assim com Elias. Elias caiu em depressão. Já basta, que eu morra, não sou melhor que os meus pais. Desistiu do ministério profético. Talvez você está assim, no seu limite. Talvez você era um ministro do evangelho e deixou por causa da pressão e da crise. Talvez o seu casamento está sucumbindo, está um inferno, porque você perdeu o controle. Talvez você desistiu da faculdade, ou suas notas caíram muito, por causa da crise emocional que você está vivendo. Talvez não consegue folhear a Bíblia, não consegue ler ou entender, por causa da crise. Não consegue evangelizar, testemunhar, não consegue render no seu trabalho. Você está se comprometendo por causa da crise que você entrou, como o apóstolo Paulo. Então ele ruma para Macedônia, onde eu vou discorrer a história. E ele começa quando chegou na Macedônia, verso 5. Porque chegando a Macedônia, agora o 2 Coríntios 7, verso 5. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Na versão que eu escolhi, nossa carne não teve repouso algum. Quando chegamos a Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Presta atenção. Paulo já estava nesse estado e chega na Macedônia. Quando ele chega, e a obra dele consistia em evangelizar,
O que ele diz? Nossa carne não teve repouso nenhum. Como não bastasse a aflição pela rejeição dos coríntios, agora a nossa carne. Carne aqui fala do corpo, o físico. Paulo estava chegando à exaustão. Paulo estava exausto. A carne não teve repouso algum. O homem já estava oprimido, machucado, deprimido, solitário, triste, e agora luta com a exaustão do corpo, trabalho, estresse, perseguição, sofrimento, insônia, dores de cabeça, dores intestinais. A nossa carne não teve repouso algum. Talvez é o seu retrato, os combates da vida. As lutas numa cidade como São Paulo, metrô, ônibus, o estresse do trânsito, o estresse da cobrança profissional, cobrança familiar, os filhos, o colégio, o ministério, o plantio de igrejas, o ir, o vir, o trabalhar, isso está estressando você. Quando chegamos, nossa carne, nosso corpo, nosso esqueleto, músculos, nervos, não tem descanso. Talvez é o seu quadro. Talvez você diz, pastor, você não sabe o que eu passei para chegar aqui, como foi meu dia, a hora que eu acordei, as conduções, os transportes que eu peguei, como foi minha alimentação, como foi para eu estar aqui. É extremamente desgastante, estressante, exaustivo, morar em São Paulo, morar nessa metrópole, conviver com os embates, é um desgaste físico descomunal. Além de tudo, eu tenho que orar, eu tenho que ler as escrituras, frequentar os cultos, me guardar do pecado, eu lutar. É um combate devastador. Esse era o quadro de Paulo. Talvez é o seu. Talvez o seu problema em âmbito físico, e não vamos diminuir ele. Não é uma tentação, não é um demônio, é físico. Eu não vou diminuir, o homem é feito de espírito e corpo. Talvez a sua dificuldade reside no físico, cansaço, doença, estresse, e você não consegue render, você não consegue ter intimidade com a esposa, você não consegue ter uma vida de oração plena, não consegue ler a Bíblia, não consegue evangelizar, não consegue participar de cultos, de discipulado, entrar num seminário, por conta da condição física. E porque o físico está assim, saturou, são anos, são meses, submetido a uma intensa grade de trabalho, a um intenso combate físico, por morar numa cidade dessa, e isso está te oprimindo. Pastor, eu não tenho forças, eu não tenho ânimo, eu não tenho pegada, eu não tenho empenho, porque eu saturei. Nossa carne não teve alívio nenhum. Talvez você que está me assistindo, o seu problema reside no físico. Talvez não é nem só por causa dos combates, são doenças. Você é diabético, você tem complicações nervosas, musculares, complicações no seu corpo, doenças que te debilitam e fazem você a mulher que você é, o homem que você é. Ou talvez a idade já chegou e você teve um histórico tão intenso que deixou seu físico esgotado. Nossa carne não teve repouso algum físico. Antes, ele continua, em tudo fomos atribulados. Ele diz assim, como se não bastasse, eu desisti de Troade, porque eu estou extremamente molestado pelos coríntios. Ao chegar na Macedônia, eu não tive descanso nenhum, pelo contrário, em tudo fui atribulado, sofri lá tremendas adversidades, conflitos, problemas. Paulo estava vindo de um histórico de cansaço e perseguição, e quando chega, ele não teve moleza, pelo contrário, em tudo foi atribulado. Irmãos, talvez é isso. Para onde você corre problemas,
Talvez você não está tendo aqui um lugar de repouso. A ideia é que Paulo procurou um refúgio, um tempo para descansar, para se guardar, e o que ele encontrou foi a adversidade. Talvez você passe um duro danado no trabalho, no ministério, e quando chega em casa, pensando que vai encontrar repouso, alívio, segurança, pelo contrário, o inferno está instalado lá. Você chega uma esposa rixosa, chega filhos ausentes, você descobre dívidas feitas em seu nome, você chega lá, tem algo feito, a parte elétrica, a parte hidráulica, eu não sei, está um caos, e você diz: meu Deus, como eu vou descansar? Eu não tenho uma esposa sensível, eu não tenho uma esposa sincera, eu dei um duro danado, eu guardei meus olhos do pecado, eu aguentei o meu patrão, eu tentei evangelizar no metrô, eu tentei dar bom testemunho, eu ralei, eu estou sendo ameaçado de perder o meu emprego, eu cheguei todo atribulado, estou com depressão, estou com o meu cortisol desregulado, e eu chego pensando que eu vou ser recebido com um sorriso, a casa limpinha, o jantar pronto, chega lá um inferno. Más notícias: filhos nas drogas, o outro foi preso em flagrante, a outra saiu e está grávida com 15 anos, o aluguel venceu, a energia elétrica está cortada. Eu sei que alguns fazem gato, mas isso é pecado, arrependa-se. Aleluia, aleluia. Lá na Aliança do Calvário, 3 meses sem ceia, meu filho. Gato na internet, vai gato em tudo, né? Uma gataiada que eu... E eu sei porque você está rindo, porque eu estou falando de você, porque na tua casa você chora, não é isso? Você espera encontrar uma mulher doce, um marido doce, chega lá aquele cara fedendo CC, com aquela unha encravada amarela, assistindo Palmeiras e Corinthians, comendo torresmo com cerveja. Quem que merece um cão desse? Quem merece? Paulo foi o caso de Paulo, irmão. Talvez é o seu, talvez é algum ministro que não encontra refúgio no seu presbitério, no seu concílio, no seu sínodo. Talvez é um pregador, um homem de Deus, um diácono, um homem santo, que não encontra alguém que o compreende. Lutas. É assim a vida cristã, irmão. É combate para plantar a igreja, é combate para evangelizar, combate para levantar dinheiro, recursos, é combate para pregar o evangelho. E quando você procura o seu quartel-general, o seu campo ali de recarregar as baterias, o que você encontra? Mais tribulação, mais desespero. Esse era o pobre apóstolo Paulo. Antes, em tudo fomos atribulados. Como? Ele vai descrever como eram essas tribulações. Ele vai dizer: por fora combates, ou lutas por fora, por dentro temores. Por fora combates. A ideia de por fora é o quê? Externamente, fisicamente, burocraticamente. Como era? Situação civil, política, social, religiosa, física, a saúde. Por fora, em tudo fomos atribulados. Como? Por fora combates, perseguições. Eu mal cheguei, estão me perseguindo. Olha, esse paroleiro chegou aí, veta ele, impede ele de pregar. Perseguições dos judeus, chamavam de traidor. O traidor chegou, aquele que prega contra a Torá, contra Moisés. Então ele recebeu a forte perseguição dos judeus. Os judaizantes da circuncisão, esses não eram os judeus, eram os que se diziam convertidos, mas obrigavam os cristãos a guardar a lei, a circuncidar. Perseguiram Paulo. Os pagãos também. Por quê? Porque Paulo, onde ele chegava e pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, como no caso de Demétrio, o artífice que ganhava lucros fazendo nichos da deusa Diana, estátuas. E quando eles começavam a se converter, essas pessoas paravam de comprar ídolos, imagens, e o comércio mexia. Então os pagãos ficavam furiosímpios, os gentios.
Então toda essa turma começou a perseguir a Paulo, por fora combates. Talvez você não é assim. Lutas para pagar as contas, combates financeiros, combates familiares, combates com a saúde, lutas externas, lutas com o inimigo, com o patrão truculento, lutas com funcionários desonestos, lutas com dívidas, nome protestado, lutas, por fora combates, gente puxando o seu tapete, gente caluniando você, fofocas, querendo trair você, combates por todos os lados, e você não sabe o que acode. Lutas para prestar uma prova para o vestibular, sustentar a casa, trazer mantimento, provisão, lutas de todos os modos e todas as formas, perseguições também, gente que oprime, você está mudando de igreja, você quer ser mais santo do que nós, você é um tal de reformador, e isso, calúnia, difamação, querem você, fizeram motim, conspiram contra você, oprimem você, caluniam você em redes sociais, como por fora combates. Esse era o estado de Paulo. E por dentro temores por dentro. Então imagina, toda essa luta externa, problema com filhos, problema com drogas, problema com conta, com dívida, com sino, com pastorado, com plantar igreja, com missões. Imagina o homem imagina o estresse que é submetido. Paulo era apedrejado em Listra, Paulo foi jogado fora da cidade, dado como morto. Imagina esse homem com cãibra, esse homem com lesão muscular, fratura exposta, cheio de chaga, enfermidade, perseguição, dormindo como moribundo, escondido, toda essa moléstia, com dificuldade financeira, passando fome. Pode ser o retrato seu. E por dentro, temores. Que é isso? Angústia, medo, depressão, pânico, pavor, aflição, a morosidade dos coríntios, o ódio. Imagina como é que fica para a cabeça. Mas eu não sou o apóstolo mais santo, o escolhido, o homem de Deus. Por que ninguém me ama? Por que eles querem minha morte? Por que o Senhor faz isso comigo? Onde está a provisão dEle? Onde estão as promessas? Por que eu larguei tudo para estar aqui e sofro tanto? Meu irmão, são os conflitos internos que você passa. Vale a pena tudo isso? Vale a pena largar tudo para ser crente? Vale a pena largar minha igreja, que eu vivi tantos anos, mas que está equivocada doutrinariamente, e ir para outra? É assim, pânico. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Por que meus filhos fizeram isso? Por que minha esposa não confia em mim? Por que meu marido é assim? Pavor, pânico, por fora combates, por dentro temores. Talvez você chegou assim, esse é meu estado, pastor Paulo, esse é o meu estado, a minha carne não está tendo repouso nenhum, eu estou exausto, eu estou doente, eu estou sofrendo embates, em tudo fui atribulado, e quando eu procuro um lugar de refúgio, quando eu procuro um sorriso doce, um conselho amigo, uma provisão, tudo que eu encontro é traição. E como ela se desenha, lutas externas, físicas, de todos os lados, e lutas internas. Será que esse não é o seu quadro, meu irmão? Você não entrou aqui assim? Eu estou assim. Por fora estou combatendo, por dentro com temores, prestes a sucumbir, triste, desamparado, sozinho. O que fazer? Note que a maioria das vezes o apóstolo Paulo estava só. Vai se abrir para quem? Ou ele que é o apóstolo? Quem ele vai confiar? Talvez você está assim, eu não posso me abrir com ninguém, confiar em ninguém, puxam o meu tapete, apunhalam-me pelas costas, não tenho com quem desabafar, não tenho com quem me curar, não tenho condição financeira. De onde virão os recursos? Como se livrar de tudo isso? Como caminhar mais um passo com essa tonelada, esse
fardo nas costas. Remédio para dormir, remédio para acordar, antidepressivos, psicotrópicos. Você vive dopado. Mas há uma saída para você. Há uma solução, e eu quero que você não perca a esperança. Mentiu para você quem te diz que vida cristã é colônia de férias, é prosperidade, riqueza e saúde. Mentira! Jesus diz: no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. O que fazer? Note que Paulo agora continua, e agora vem o alívio. Porém Deus, que conforta os abatidos, até aí, mas Deus, que consola os abatidos. Meu irmão, deixa eu te dizer, Deus está pronto, sempre disposto a consolar, mas Deus que consola os abatidos. A ideia é essa aqui, meu irmão: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É Paulo parafraseando Davi. Da onde? Dessa inundação de trevas, de perseguições, aflições, daqui do profundo abismo, Salmo 130, de onde me virá o socorro? Então ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É Deus quem consolará você, é Deus quem livrará você, é Deus quem sustentará. A hora que você tiver prestes a sucumbir, caindo, Ele virá e te erguerá e dirá: não temas, eu sou contigo. Deus que consola. A ideia é: Deus se preocupa com você. Deus está vendo você. Eu não sei quem você é, não sei o que você passa. Eu vejo blocos aqui, 1, 2, 3 e ali em cima, só blocos. Deus vê corações, indivíduos, a sua história Ele sabe, a sua, sabe tudo que você passou em 2017, tudo que você enfrenta, sabe como é que está a gaveta daquele armário, a despensa, a geladeira, a conta bancária, o casamento, os filhos, as veias, as artérias, os neurônios, cada partícula da sua vida. Deus conhece, Deus sabe o que está acontecendo, mas só Ele saber não significa nada. Não só sabe, mas se interessa por você, se interessa pelo seu problema. Lembra de Êxodo 3? 400 anos de servidão, Moisés vai na sarça e vai rogar a Deus: Deus, o povo, e Deus desce. Eu tenho visto a aflição do meu povo, porque eu vi os seus clamores e senti as suas dores. Você viu os verbos? Ouvir, ver, sentir. Deus vê você, não importa o buraco que você está, meu filho, aonde você trabalha, no túnel do Instituto Butantan, eu não sei aonde você está, o buraco que for, Deus vê você. Não importa onde você ora, a hora que você ora, se é uma oraçãozinha tímida, mirrada, se é no metrô, se é num bairro de periferia, aonde você levantar sua voz em oração, Deus ouve você. E agora, nas gavetas mais íntimas do seu ser, as dores mais íntimas, mais agudas, as feridas mais íntimas, de traição, de derrota, de frustração, Deus sente suas dores. Ele sente você. Você quer ver a prova disso? Hebreus 4. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas debilidades, mais um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Deus está sentindo. Como é que está seu coração agora? O Senhor está aí, cada batida controlada, vista por Deus. Quem é você para mim? Para mim você não é nada, eu não conheço. Para Deus, Ele conhece toda a sua história, sua gestação, sua gravidez, o seu parto, seus primeiros anos, os livramentos, as coisas que você passou. Só
Só Deus sabe o que você passou para estar aqui sentado hoje. E eu vou te dizer, Salmo 139, o Senhor conhecia todos os meus dias, sem que nenhum deles houvesse sido escrito. O Senhor está com você. Você não está aqui diante de uma entidade vingativa, iracunda, bufando pelas narizes, que ia mandar todo mundo para o inferno. Quem está aqui é um pai amoroso, que ama os seus filhos. Só quem é filho diga amém. Amém. Mas Deus, que consola os abatidos, o que Ele fez? Nos consolou com a vinda de Tito. Escute que coisa tremenda. Vamos lá. Paulo precisava ser consolado e Deus o consolou. Mas vamos ver o meio que Deus usou. Às vezes você espera, principalmente a maioria aqui, com toda sinceridade, quem veio do movimento carismático ou pentecostal, neopentecostal, levanta a mão. Todo mundo. Às vezes nós queremos que a provisão vem de Deus. Se não for um anjo alado, com a asa cintilante, não quero. Se a provisão não vir no X que eu colocar, tem que eu colocar o X e tem que cair lá, não quero. Eles gostam disso, irmão. Nasceu sem um rim, tem que brotar. Eu quero ver perna crescer, eu quero ver. Escute, como foi que Deus consolou Paulo? Através de Tito. Muitas vezes a providência, o livramento, o milagre e o consolo não virá diretamente de Deus, mas Deus usará a vida de irmãos em Cristo, pastores, presbíteros, a esposa, o marido, os filhos, e eles trarão o consolo, o recurso, a providência. Significa que este irmão que está aí do seu lado, pode ser ele que vai trazer a resposta, a solução. Pode ser um irmão crente, um patrão crente, um vizinho, pode ser numa escola dominical, em uma comunhão, pode ser num culto, e Deus através do irmão vai trazer a providência. Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Olha só o texto que o pastor leu, 2 Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Por que Deus me consola? Porque eu estou em tribulação, e Ele me consola em toda a minha tribulação, para que eu possa consolar todos aqueles que tiverem em alguma tribulação. Agora o que eu aprendo aqui? Presta atenção. Se Deus, para consolar Paulo, usou um irmão, e muitas vezes a provisão, o consolo, o milagre vem através de irmão. Se vocês não cumprirem o koinonia, vocês serão impedidos disso. O que é o koinonia? Atos 2:42 em diante, quando o Espírito Santo é derramado, e dizia: e todos perseveravam, unânimes, na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão, koinonia, relacionamento social. Não existe crente carreira solo. Você precisa se unir a um corpo. Você precisa estar debaixo da autoridade de um pastor. Você precisa participar da Santa Ceia. Você precisa da oração do irmão, do consolo do irmão, do conselho do irmão, da correção do irmão. Eu sei que é muito difícil executar isso na cidade de São Paulo, porém não é impossível. Irmão, às vezes o testemunho do seu amigo de igreja, do seu irmão em Cristo, é a chave para o seu problema.
Talvez a intercessão do seu irmão, o qual você compartilhou a sua dor, Deus vai livrar você em resposta à oração do irmão. Talvez é no dia de Santa Ceia, você se ligou a uma igreja bíblica, você está sob a autoridade do pastor, e naquele dia você se conserta com Deus, se arrepende, e volta à comunhão, e volta a celebrar a ceia, e ali a cura brota. E você não está vendo, está aí na carreira solo se achando. Deus usou Tito. O consolo vem de Deus através de pessoas. Notícias de Tito a respeito de Corinto. Agora vamos ver como ele consolou. Veja 7, verso 7. 2 Coríntios 7, 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, vosso pranto e vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Aí o que aconteceu? Ele encontrou Tito. Paulo estava todo estressado, moído, um caco abatido. Tito vinha de Corinto, da igreja dos coríntios, vinha trazer notícias, porque primeiro Paulo soube que eles estavam molestando Paulo, rejeitando Paulo, endurecendo por causa da primeira epístola. Paulo então vai escrever a segunda, e Tito vem trazer informação. Paulo está ávido para ver Tito, e Tito vem o quê? Dizer o quê? Veja só, a provisão não é só mandar o irmão, ok? É igual o pastor Rival, a provisão não é só mandar os patrocinadores, tem que mandar o dinheiro também, não adianta nada. Pastor, estou aqui, quanto você tem? Não tem nada. Ué, meu filho, eu digo no caso da obra. Tito não só chegou, e aí Tito, e aí Paulo, tudo bem? Tudo bem? Não, cadê a provisão, Tito? Cadê o antídoto? Cadê a cura, Tito? Cadê o milagre, Tito? O que seria? Eu quero a informação de Corinto. Tito chega, Paulo, fique tranquilo, os coríntios se arrependeram do mal que disseram, eles estão quebrantados, eles exageraram, eles foram rebeldes, obstinados em tratar você assim. Agora eles se retrataram, eles estão dizendo que estão com saudade de você, querem te ver, receberam sim suas duras correções. Está tudo bem, Paulo. Como foi que Paulo foi consolado? Através de Tito. E de que forma? Pelas notícias de Tito. Irmãos, essa noite eu vim como um Tito aqui para você, meu irmão. Eu vim dizer para você, não temas. Eu vim dizer, não está tudo perdido. Eu vim dizer, não desista. Eu vim dizer, se entregue ao corpo. Eu vim dizer, se associe a uma igreja bíblica, participe da comunhão, saia com os irmãos, divida os fardos com os irmãos. Assim você terá o consolo. Você terá o consolo. Deus está dizendo isso a nós através da sua palavra. Eu vim aqui te dizer boas notícias. Você está sofrendo? Esta não é a última palavra. Você está com uma crise? Pois você está diante do Deus das crises, o Deus que é mais poderoso que qualquer crise. Olha essa frase do próprio Paulo, escute, 2 Timóteo capítulo 4, aflições e perseguições tais quais eu sofri em Icônio, Listra e Antioquia, quantas tribulações sofri, mas o Senhor me livrou de todas elas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra. Não é assim? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. O que Jesus está dizendo? Erga-se, levante-se, não recue, não volte, porque eu venci o mundo. Mas e daí que o Senhor venceu o mundo? Vós vencereis. Como Paulo, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Oh, meu irmão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter em abundância, sei estar abatido, em tudo tenho sido instruído, tanto a ter fome quanto a ter abundância, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Então posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Esse versículo quer dizer que você pode ter uma Ferrari, pode ter uma BMW, você pode casar com a gaúcha de olho azul, não é isso não. Está querendo dizer assim, eu posso suportar a provação, eu posso suportar os combates, eu posso suportar os temores, porque Cristo é quem me fortalece. Meu irmão, você entrou aqui abatido, desencorajado, triste, eu vou dizer, Cristo te fortalece, o Senhor está aqui para te fortalecer, te erguer, te estender a mão. I have good news for you. Tenho boas notícias para você. Eu como um Tito, irmão, talvez seja esse irmão, dá uma olhada, vê se você tem cara de Tito, ô Tita. Tem um Titão aqui, ó, você precisar dele. É assim que Deus consola os irmãos. Agora eu termino com essa aqui. Escuta esta, pastor. Como que Deus consola os abatidos? Paulo está lá, borocochô. Deus envia Tito. Como que Tito consola? Com a boa notícia. Nós todos um dia estávamos oprimidos pelo pecado, destruídos pelas trevas, não tínhamos nenhuma chance, querido, você tinha uma sentença de morte e você ia ser engolido pelo inferno, se você andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da obediência, mas 2000 anos atrás, dos céus, Deus envia o Tito celestial. E o que ele trouxe? A boa notícia, o Evangelion, a boa nova, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos que estão aqui ou me veem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo é o Tito, e Ele tem boas notícias de redenção, perdão, reconciliação, adoção, justificação, santificação, glorificação nos céus. Vamos repetir esse lindo versículo comigo? Vai. Porque Deus... Mais forte. Glória a Deus. Mais forte. Se essa boa notícia não servir para curar você, filho, só Bezetacil. Essa é a boa notícia. Agora vamos aproveitar a euforia, irmãos. Pastor Erival não está brincando. Essa cidade é um inferno, irmão. Ela precisa de uma igreja bíblica. Olha isso aqui, tem uma meia dúzia de gente, tem 13 milhões de almas, e impérios dos mais hereges aqui, irmão, aqui nessa cidade, estão os maiores falsos profetas, não é do Brasil, não, é do mundo, não é do mundo, é da história, da humanidade. Você não pode ficar assistindo esses homens tragarem esses rebanhos inteiros, enviá-los para o inferno e não fazer nada. Se você tem condição financeira de ajudar, ajude. Se você não tem, ore para Deus enviar quem ajude. Montar um templo aqui de 4.000 pessoas sentadas para pregar o evangelho bíblico vai ser um marco no estado de São Paulo. Nós não temos uma igreja bíblica histórica reformada desse porte quase que em lugar nenhum do país, quanto mais aqui. Quem sabe através desse projeto que Deus pôs no coração do pastor Ival, um avivamento não vê sobre São Paulo, e todas as camadas dessa sociedade sejam afetadas, e você não seja o obreiro, o evangelista, o pregador, que vai participar desta obra. Compre essa batalha, compre esse projeto, nem que for de joelhos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Se você está em família, dê as mãos, abrace esposa, filhos, marido. Senhor Jesus,
muito obrigado pelo consolo que trouxe aos irmãos. O Tito celestial desceu dos céus para trazer a boa nova de salvação. Não temas, eu sou contigo. Todo aquele que está sofrendo, desamparado, angustiado, passando coisas que a maioria desconhece, estende a tua mão e toca no ponto nevrálgico do problema. Mostra para esse homem, essa mulher, esse jovem, a tua fidelidade. E que aqueles que depositam em ti a fé e a esperança não serão confundidos. Em nome de Jesus. Amém.